Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com a fé inteligente. Ele abençoa com a fé inteligente para todos os que nele confiam, todos os que se rendem, que se entregam, que se submetem à sua vontade. Todos os que se submetem à vontade de Deus, Deus lhes dá a fé inteligente que vai fazê-los permanecer para sempre. Aliás, nós falamos a respeito da fé, da consciência da fé ontem, mas uma das virtudes da fé se chama confiança. Não basta a pessoa ter fé para tomar posse de uma bênção de Deus. Não basta. É preciso que ela tenha fé para continuar na fé. É interessante isso. Veja só, nós temos assim muitos exemplos na Bíblia, E muitos exemplos, N exemplos de pessoas que receberam mundos e fundos, que conquistaram bênçãos magníficas. Porém, com o decorrer do tempo, aquela fé que conquistou as bênçãos não permaneceu, não teve estrutura para se manter na hora do aperto, das dificuldades, das tribulações. Então, uma coisa, amiga e amigo, é você ter fé para tomar posse de uma determinada bênção. Outra coisa é você ter confiança em Deus. Fé em Deus é uma coisa, confiança em Deus é outra coisa. Você pode ter fé em determinado momento, como nós já falamos aqui muitas vezes, e sempre eu menciono os 10 leprosos. Os 10 leprosos, para mim, é assim é um exemplo clássico e que é fácil para todo mundo entender, porque dos 10, apenas um voltou, apenas um permaneceu, apenas um confiou. Os outros 9 foram embora, foram cuidar de suas vidas. Perderam, obviamente. Por quê? Porque não tiveram a confiança. Uma coisa é você ter fé para tomar posse de bênçãos. Outra coisa é você ter fé para se manter na fé, que se chama confiança. Se não houver confiança, a pessoa perde as bênçãos da fé. Sabia? Pois é. Então, a fé e a confiança andam juntas. Se separá-las, a fé vai ficar sozinha, vai se perder. Ela tem que se manter ali, permanentemente. Porque uma coisa é você alcançar um benefício por causa da sua fé. E veja só, quando eu falo de fé, muitas pessoas pensam assim, poxa, o bispo é um homem de fé, tem uma fé violenta, queria ter uma fé igual ao bispo. Preste atenção, não é assim não, não é assim não. Se eu tivesse a fé que muita gente tem e recebe as bênçãos, eu não teria que recorrer a médico, eu não teria que recorrer a remédios, eu não teria que recorrer a coisa nenhuma desse mundo, eu iria resolver todos os meus problemas. Mas não,
Eu tenho os problemas. E graças a Deus por eles. Porque se eu não os tivesse, então eu iria andar com peito de pombo, sabe? Todo empenado. Eu iria entrar no orgulho. Orgulho, a vaidade de ter aquela fé para resolver qualquer tipo de problema. Eu seria o meu Deus, meu próprio Deus. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Deus permite, Ele sabe que quando permite uma dor de barriga, isso não é para o nosso mal, não é para a gente ficar lamentando, reclamando, não. É para a gente aprender a viver na dependência dele, quer dizer, humilde. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. O que o senhor manda? Quando Deus, tirou o povo de Israel lá do Egito, isso nós aprendemos lá no Velho Testamento. Então, o povo dele viu, o povo de Israel, os filhos de Israel, viram as 10 pragas no Egito. Depois viram o mar vermelho se abrir. Depois eles viram sair água da rocha no meio do deserto. Depois eles beberam daquela água, comeram do maná, comeram das cordonizes, da carne. Eles estavam já fartos do maná. Eu estou cansado desse maná, eu quero carne. Então Deus mandou carne. Mandou carne. E eles comeram a carne que Deus mandou no deserto. Deus supriu todas as necessidades do seu povo, dos filhos de Israel, lá durante a sua caminhada, durante 40 anos no deserto. Mas você sabe quantos conquistaram a terra prometida desses milhões ou milhares de milhares, eu não sei quantos, mas sabe quantos? Apenas 2 pessoas, Josué e Caleb. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Apenas 2 dos que saíram lá do Egito. Claro que muitos entraram porque nasceram no meio do deserto. Mas muitos, a maioria deles ficou no deserto. Por quê? Porque viram os milagres, provaram dos milagres, comeram dos milagres, tocaram nos milagres, mas não confiaram em Deus. Então não se iluda, minha amiga e meu caro amigo, mesmo você que é pastor, que é evangelista, que faz curas extraordinárias, prospera as pessoas, que abençoa as pessoas, não se iluda com essa autoridade, porque se você tem fé para abençoar o povo, obviamente você tem uma unção, mas não significa dizer necessariamente que na hora da dor de barriga você vai ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Uma coisa é você ter fé para tirar a dor de barriga dos outros. Outra coisa é você ter fé para tirar a sua própria dor de barriga. Eu não tive fé para tirar a minha própria dor de barriga. Eu não tive fé. Não tive. Então, como é que pode? E por que eu permaneço? Por que eu tenho permanecido 60 anos na presença de Deus? Por quê? Porque eu tenho confiança, eu mantenho a confiança na sua palavra. E confiança, minha amiga, confiar, uma coisa, por exemplo, a fé é aquilo que parece uma mágica. Seja curado em nome de Jesus, na hora vinha a cura. Graças a Deus. Mas a confiança é a manutenção da fé. A manutenção da fé. É a fé constante. É a fé hoje, amanhã, depois de amanhã. É a fé sempre.
crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê. Ele não fala assim, ó, quem creu foi salvo. Não, ele fala crê. Você tem que crer hoje, amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Você tem que crer todo santo dia, que se chama confiança. Uma coisa é a fé, outra coisa é a confiança. E você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar as coisas. Você teve fé para ser abençoado, graças a Deus. Mas você tem que manter essa fé. A manutenção dessa fé, o desenvolvimento dessa fé, o crescimento dessa fé, vem com as lutas, com os dissabores, com as tribulações, com os problemas. Nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a depender de Deus. Quer dizer, a confiança é uma dependência de Deus. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Você sabe que lá em Apocalipse, nós temos lá as cartas, as 7 cartas, às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. Com licença. Então, nessas cartas que Jesus envia para os 7 anjos, que eram os pastores das igrejas, apenas 2 igrejas não foram censuradas. As outras 5 tiveram censuras do Senhor Jesus. Inclusive a primeira, que é a igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja forte, que Paulo participou da sua fundação, e era uma igreja muito saudável. Porém, no meio do caminho, ela deixou o primeiro amor. E Jesus censura. Não adianta o seu trabalho, não adianta as suas lutas, não adianta o seu sucesso, se você esqueceu do primeiro amor, ou deixou o primeiro amor. Por quê? Porque ficou muito atenta, o pastor ficou muito atento à igreja, que era forte, saudável, muita gente, fazia um sucesso. Ele tinha esquecido o primeiro amor. Esse é um grande problema, porque não manteve a sua dependência do Senhor Jesus. Entende, minha amiga e meu caro amigo? Talvez você seja uma dessas pessoas e coloca a culpa nas pessoas, nos pastores, na igreja. Você coloca a culpa em todo mundo, menos em si próprio, quando na realidade você teve fé para conquistar algumas bênçãos, sim, graças a Deus, mas não teve fé para continuar na fé. Ou seja, não confiou, não dependeu de Deus. E depender de Deus é depender do que Ele falou, do que está escrito. Os momentos difíceis da minha vida, eu não tinha outra opção, eu tinha que esperar em Deus, depender, aguardar. Eu sabia, eu tinha certeza que toda aquela tribulação, todo aquele vendaval, tempestade, aquilo ia passar. Eu sabia, porque foi assim no passado. Foi assim no passado. Está escrito. Então, quando nós confiamos, nós esperamos, nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Nós temos tido experiências muito bacanas, muito maravilhosas, aprendizados
Eu tenho pessoalmente aprendido a confiar em Deus. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é o farto conhecimento bíblico que vai fazer a gente ter automaticamente a confiança. Não. Mas você depender daqueles conhecimentos bíblicos, depender daquilo que está escrito. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava faminto, desesperadamente faminto, 40 dias sem comer, você pode imaginar. Ele estava faminto. Mas mesmo faminto, no calor da sua fome, ele não se curvou à sugestão do diabo, que era transformar a pedra em pão. Ele confiou naquela palavra que está escrito lá no Velho Testamento. Nem só de pão o homem viverá. E ficou esperando, aguardando no Pai. Isso é confiança, dependendo do Pai. Você sabe que a falta de confiança em Deus, a dependência de Deus, faz a pessoa amaldiçoada. O próprio Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar nem em mim mesmo, não é confiar nas outras pessoas, não. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso me achar o tal, achar que... Não. Eu tenho que estar sempre como o trigo curvado. Curvado, se eu tenho frutos, eu estou curvado. Minha amiga, meu amigo, aprenda uma coisa. Talvez você esteja caído por falta desse discernimento, desse entendimento. Você teve fé para conquistar muitas coisas. Eu conheci muitas pessoas, eu tenho conhecido muitas pessoas que conquistaram coisas assim que eu fiquei assim, pô, como é que pode? Que fé! Essa é a fé. Mas hoje são pessoas caídas. Mesmo com aquela fé toda, estão caídas. E por que estão caídas? Porque não confiaram, não dependeram de Deus. Não mantiveram a sua dependência do que está escrito. E isso é que faz a pessoa ser vencedora ou não. Os desfechos das cartas apocalípticas, Jesus fala ao vencedor. Ao vencedor. Vencedor para Jesus é aquele que chega lá, não é o que chega em primeiro lugar, não. Vencedor é aquele que chega lá, que se mantém na fé, como exemplos de Josué e Caleb, que foram os únicos que entraram na terra prometida, os únicos que saíram do Egito. Então, minha amiga, nem Moisés entrou na terra prometida, ele ficou para trás, ficou no deserto. Moisés, que era íntimo com Deus. Só Josué e Caleb. Então, aprenda isso, pratique isso, dependa de Deus, porque confiar é depender. Quando você confia no dinheiro, você depende do dinheiro. Quando você confia numa pessoa, você depende daquela pessoa. Quando você confia em Deus, você depende da palavra que Ele prometeu. Só isso. E quando você depende da palavra que Ele prometeu, você pode ter certeza que você vai ser uma vencedora ou um vencedor.
porque você depende da palavra que saiu da boca de Deus. Essa palavra não volta vazia, ela cumpre o seu papel, porque saiu da boca de Deus. Deus é palavra. Deus é palavra. E tudo que ele falou tem que acontecer, chova, faça sol. Não interessa as circunstâncias. Não interessam as circunstâncias. Se você crê no que ele falou, e isso é que é crer, você esperar. Você depositou a sua fé em Deus, então você espera nele, confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. E Deus está buscando pessoas que sejam assim. Deus está buscando pessoas que confiem na sua promessa, porque ter fé, em dado momento você tem fé para tomar atitude. Pá, eu vou aí, e faz, e acontece. Mas, para você manter-se naquela fé, você tem que ter fé. E isso se chama confiança. Confia em Deus. Confia. É como um casamento, né? Não adianta casar. Você pode casar, mas se no meio do caminho dá problema, então separa. Não. Com Deus tem que se manter. Quem casa com ele, depende dele, vive nessa dependência dele. Por isso ele é o primeiro na vida da gente. Se ele não for o primeiro na nossa vida, nós não vamos depender dele. Mas se ele for o primeiro, nós vamos obrigatoriamente depender dele. Aí está a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Porque os que são de Deus vivem na dependência dele. Os que não são, depende das pessoas, depende dos amigos, depende da política, depende dos favores dos outros, depende do dinheiro, depende, enfim, depende da sua cabeça, da sua sabedoria. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Saiba disso. Não adianta ter fé para conquistar o mundo e perder a alma. Você tem que ter fé para manter a sua alma no altar, na dependência de Deus. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na minha vida. Todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Dependência dele. Isso se chama confiança. Confiar. Confiar. A Bíblia diz aqui, se eu não me engano, é o Salmo 49, diz que os servos, deixe-me achar aqui, por favor, esse versículo é muito bacana. Salmo 49, se eu não me engano, é isso aí. Graças a Deus que eu esteja certo. 49. Meu Pai. É muito bacana esse versículo. Não estou achando não, pessoal. Ele fala que, meu Senhor, deixa eu procurar aqui, dá licença. Você espera um pouquinho? Então aguenta aí mais um pouquinho só um pouquinho. Graças a Deus. Tem paciência para esperar, para aguardar? tem que ter, por isso que a gente tem que ter paciência, né? Para conseguir chegar lá, tomar posse daquilo que Deus prometeu. Mas eu vou falar para vocês, não é o Salmo 49, é um salmo aqui que
Que muito interessante. Graças a Deus. Tem muitos versículos que falam sobre a confiança. Aqueles que confiam. Ah, meu Pai do céu. Ele fala dos servos. Os servos. Graças a Deus. Oh. Nós temos o Salmo 125 que diz: quem confia no Senhor não se abala. Não se abala. Quer dizer, permanece ali, firme. Mas que coisa, senhor. Como é que pode? Eu achei, estava aqui, eu li. Eu não estou achando aqui. Confiam. Oh, meu Senhor. Eu vou colocar aí para vocês. Eu vou deixar aí registrado, que aí eu vou procurar aqui no meu telefone. Mas é isso. Deus, amiga e amigo, se alegra quando nós ficamos na dependência dele. Na dependência dele. Aguardando por ele. Foi o que Jesus fez. Ele poderia ter transformado pedras em pães, mas ele ficou na dependência do seu Pai. É isso que agrada a Deus, isso que glorifica a Deus. Vale mais do que qualquer louvor, do que qualquer cântico. Vale mais do que ofertas. Vale mais do que dízimo, vale mais do que tudo. Você esperar no Senhor. Aliás, o dízimo é isso, né? Você dá os primeiros 10%, você devolve os primeiros 10% e confia, e espera, e aguarda que os 90% venham superar todas as necessidades, atender todas as necessidades. É confiança. E a confiança, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Não se abala. O monte de Sião está firme até hoje. Está lá. Mesmo em meio à guerra, está lá o monte de Sião. Não se abala. Isso é para arrebentar. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. E abençoe mesmo. Abençoe com a palavra que Ele vai nos dar a partir desse momento. Porque se Ele não der a palavra, nada vai acontecer. Porque a minha palavra não vai fazer mudar nada absolutamente. Mas a palavra dele, através da minha boca e através da boca de qualquer servo de Deus, essa palavra vai nos dar fé, coragem, audácia para a gente tomar decisões e alcançar a salvação. Então, nós temos falado que nós estamos trabalhando muito com a fé inteligente, a fé racional. Quer dizer, a fé não é para as pessoas que têm cultura, não. É para todos os que pensam. E quem é que não pensa? Todo ser humano pensa, todo ser humano tem inteligência. Nenhum ser humano nasce sem inteligência.
Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá o conhecimento, para quê? Para que nós venhamos, diante dos conhecimentos que Ele nos tem dado, venhamos então fazer a nossa escolha. Como Ele fez com Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva perfeitos. E eles tiveram também o direito até mesmo de resistir à voz de Deus. Mas eles tinham conhecimento da verdade. Mas eles seguiram a mentira por livre e espontânea vontade. Então, o que Deus podia fazer? Porque assim é o Senhor nosso Deus. Ele é absolutamente democrático. Ele não é um tirano. Deus não é tirano. Deus não é um imperador. Não, ele é rei, é senhor. Mas ele não faz nada na nossa vida sem que nós venhamos concordar com ele. Se a gente não concorda, o que ele pode fazer? Ele não vai forçar, não. Ele vai ficar aí na expectativa de tomarmos a decisão de acordo com a vontade dele. Mas se nós não quisermos obedecê-lo, ele não vai nos punir, ele não vai nos castigar, ele não vai nos amaldiçoar. Não, nós é que vamos nos amaldiçoar, porque nós vamos colher os frutos da desobediência. É isso. Então veja que Deus é um ser supremamente inteligente, sábio. Ele não faz nada errado, nada, absolutamente nada. Então, Deus nos dá o conhecimento da sua vontade, da sua palavra. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, nós decidimos, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa opção, com a nossa escolha pessoal, individual, nós escolhemos obedecê-lo ou não obedecê-lo. E ele fica na expectativa. É claro que Deus sabe de antemão quem vai obedecer e quem não vai. Ele já sabe quem vai se perder e quem vai se salvar. Mas ele dá oportunidade a todos, para que todos sejam salvos. Ele morreu por todos, gregos e troianos, religiosos e não religiosos. Ele morreu por todos. Agora, quem aceitá-lo através da fé na sua santa palavra, na sua lei, na sua disciplina, na sua ordem, porque Deus tem uma ordem, tem uma disciplina. Tudo que ele criou foi com ordem, foi com decência, foi disciplinado. O sol, a lua, as estrelas, todo o universo funciona na maior perfeição. No mar, os peixes, os animais, tudo funcionava com perfeição, até que o homem estragou tudo, porque desobedeceu a Deus, e por causa da desobediência do homem, a terra também foi amaldiçoada. Porque o homem entregou o domínio que ele tinha sobre toda a terra, ele entregou para Satanás, e Satanás bagunçou tudo. Agora, cada um é salvo pela sua própria fé. É claro que quando a gente fala numa fé inteligente, isso contradiz muito aqueles que creem na graça de Deus. É claro, é óbvio que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos dá a fé. Agora, a fé que ele nos dá é para que nós venhamos exercitá-la, executá-la. Ele não dá a fé
para a gente se enfeitar com ela. Não. Ele nos dá a fé para que nós venhamos ter coragem para seguir essa fé, tomar decisões que contrariam a nossa carne, que dói, que machuca. Então, nós temos a fé, Deus nos dá a fé. Pela graça de Deus, recebemos a fé. Pela misericórdia de Deus, nós recebemos a fé. E graça quer dizer, Deus nos abençoa de forma sem merecermos. Nós não merecemos nada. Graça é favor de Deus imerecido. Quer dizer, eu recebo a bênção de Deus, não é porque eu mereço, não, mas porque Ele nos dá essa graça de conhecer a sua palavra. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. Quem conhece a palavra de Deus, conhece a Deus. E quando a gente conhece a Deus, a gente recebe a fé, o poder, a coragem, a audácia para tomar atitudes que essa fé se nos impõe, cobra da gente. Essa que é a grande realidade. Então, Deus salva a gente pela fé na sua palavra. O apóstolo Paulo foi um homem que falou muito sobre a graça. Ele falou sobre a graça de maneira maravilhosa. Olha só, ele diz aqui: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, seremos salvos de forma que nós não merecíamos, mas Ele, pela graça dele, nos salvou. Mas como que funciona essa graça? Ele continua falando. Ele diz assim, ele diz aqui na palavra, está escrito, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, pela misericórdia. A pessoa recebe o dom sem merecer, é pela graça. Então eu recebi a fé, não foi porque eu merecia, não, mas foi a graça de Deus que me alcançou e Ele me deu a fé. O que eu faço com essa fé? Eu sigo essa fé ou eu penduro no pescoço para enfeite? O que eu faço com essa fé? Então ele diz, e muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça. Deixa eu ler novamente aqui. Porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Valor é imerecido, eu recebi sem ter merecido, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, não diz aqui, abundou sobre todos. Novamente ele fala em Romanos, porque pela graça que me é dada, valor imerecido, quer dizer, favor imerecido, Paulo fala, digo a cada um dentre vós, está falando com os cristãos romanos, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, quer dizer, com equilíbrio. Pense com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, você tem a medida de fé, eu tenho uma medida de fé, cada um tem a sua medida de fé. Mas essa fé, nós temos que usá-la com equilíbrio. Equilíbrio. Ninguém pode ser radical na sua fé. Não. A fé radical leva ao
fanatismo à fé radical. Você tem que ter equilíbrio. A própria Bíblia, Salomão, na sua sabedoria, diz: ninguém seja demasiadamente justo. Não podemos ser justo demais. Nós temos que ser moderadamente, equilibradamente justo. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Então, Paulo fala que cada um, Deus deu uma medida de fé. Medida de fé. Aí ele diz, Paulo continua: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Aí ele fala, continua falando, pela graça de Deus, pela graça, pela graça. E ele continua, mas chega um ponto aqui, em Efésios, ele diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mas em seguida, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, pela graça Deus nos dá o dom da fé. Pela misericórdia de Deus, ele nos dá uma medida de fé. Você tem a sua medida de fé, eu tenho a minha medida de fé. Cada um tem a sua medida de fé de acordo com a vontade de Deus. Mas a nossa salvação é pela fé. Olha aqui, porque pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, nós somos salvos. Por meio, quer dizer, através da fé. E isto não vem de vós. Quer dizer, essa fé não vem de vós. É Deus que nos dá. A fé é um dom de Deus. O dom da fé é de Deus. É o Espírito Santo que nos dá o dom da fé. Mas, veja só, quando uma pessoa foca a sua salvação na graça de Deus, ela neutraliza, ou melhor, ela ignora a fé. E aí é que está o grande perigo das pessoas. Aí é que está, porque o diabo pega uma palavrinha e deturpa essa palavra. E faz a pessoa ficar focada nessa palavra. Ela fica desequilibrada, porque uma palavra com má interpretação, com certeza vai levar a pessoa ao fanatismo. E é isso que o diabo tem pego as pessoas, nas igrejas especialmente. Você tem visto aí muitas pessoas dentro das igrejas enganadas pelo falso ou a falsa línguas estranhas. Eu li relatos de pessoas que dizem: bispo, eu estava há 15 anos na igreja, eu falava em línguas, eu fazia a obra, mas eu estava enganada. 15 anos eu fiquei enganada pelo espírito enganador. Porque eu pensava que falando em línguas, mandando o demônio embora, curando enfermos, eu era de Deus. Mas dentro de mim não havia paz. Aí é que está a diferença. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, fale em línguas ou não, tenha uma grande fé ou uma pequena fé, não importa. Se ela tem paz dentro de si, ela tem o Espírito Santo. Sua consciência não dói, não lhe acusa. O diabo não tem motivos para acusar aquela pessoa, porque ela vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Ela não tem ansiedade, depressão, insônia. É claro que se toma um café
com cafeína à noite, ela vai passar a noite em claro, mas não é problema de fé, é problema que a cafeína fez mal. Eu também, quando tomo um café à noite, já era. Minha noite é terrível. Isso é normal, por causa da cafeína. Mas a pessoa que tem paz, a paz de Deus, que tem o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, ela está em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Por quê? Porque essa paz é um sinal evidente, claro, tocável, digamos assim, que ela está perdoada. A gente só tem paz quando a gente tem o perdão de Deus. É igual o criminoso. O criminoso pode ter cometido o maior crime da face da terra, mas se o juiz injustamente lhe diz, não, você está liberado, está perdoado, ele entra em paz. Por quê? Mesmo tendo cometido o pecado, o crime, o juiz determinou que ele fosse solto. Então, estou livre. Ele fica em paz. Quer dizer, o perdão de Deus é sinalizado com a paz, imediatamente. Quando a gente está em paz, conosco mesmo, e sobretudo com Deus, é o Espírito Santo que faz isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Agora, presta atenção, você tem fé para curar os enfermos, para fazer isso, fazer aquilo, fazer um monte de coisa, mas a sua consciência dói pelo pecado que você cometeu e que não foi perdoado, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não está aí, porque o pecado não deixa a pessoa em paz. É o que Deus fala. O próprio Deus fala em Isaías. Ele diz assim, mas o ímpio não tem paz. Quer dizer, o pecador não tem paz. A pessoa que vive no pecado não tem paz. Não tem paz. Você quer paz? Primeiro você tem que ser perdoada. E para ser perdoada por Deus, você tem que ter Jesus como seu Senhor e advogado. Ele que vai interceder por você, ele vai te dar a paz. Jesus é a nossa paz. Por isso que a fé em Jesus não é uma coisa assim, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus e vou viver a minha vida, eu tenho certeza da minha salvação, mas se não tem paz, não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Pode falar em línguas, pode curar os enfermos. E eu já vi muitos pregadores, colegas nossos, ex-colegas, porque saíram, obviamente, eles saíram, foram tirados do nosso meio. O próprio Espírito Santo remove esse tipo de gente do nosso meio. Quando a pessoa faz milagres, faz isso, faz aquilo, mas vive no pecado, e o pecado vem à tona, cedo ou tarde, ela é eliminada, ela é removida do seu lugar. Por quê? Porque como eu poderia aqui falar de Jesus, pregar a paz, falar do Espírito Santo, se eu tivesse a minha consciência doída, ferida, me acusando? O diabo ia deitar e rolar. O diabo ia estragar todo o trabalho que nós viéssemos ou venhamos fazer. Por quê? Porque não há paz dentro de mim. Como é que a pessoa pode ser beneficiada? Pode ter fé. Eu posso ter a fé para curar o demônio, para tirar o demônio da pessoa, curar os enfermos. Mas se eu não tiver fé para ter paz, minha amiga, eu não tenho o Espírito Santo. Essa é a realidade. Oh, que maravilha! Essa é a riqueza. É a riqueza que a gente carrega dentro de nós. E que é o que a gente quer dar para vocês. Eu não quero aqui fazer
adeptos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não quero. Eu quero que você tenha vida, tenha salvação. Jesus não me chamou para fazer igreja, para fundar igrejas. Não. Ele não me chamou para aglutinar gente de todo mundo. Não. Ele me chamou para pregar o evangelho, quer dizer, pregar as boas novas, pregar a palavra dele. E é óbvio que quando a gente prega a palavra de Deus, vivendo essa palavra a partir de dentro de cada um de nós, então essa palavra vai frutificar, vai cair na boa terra, vai dar fruto. E o que nós temos levado as pessoas é a palavra que Deus nos deu de conhecimento, de discernimento, a palavra de fé que não vem através de ilusões, sentimentos, sensações, porque é fácil, muito fácil as pessoas serem enganadas quando elas são emotivas, quando elas dão vazão aos seus 5 sentidos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, durante esses dias aí, nós vamos falar sobre os 5 sentidos. Porque cada sentido é uma porta aberta para a ação da carne, para a ação do mal. E você vai saber como isso funciona. Mas agora eu quero que você saiba que a palavra de Deus é espírito e verdade. E como que uma pessoa que recebe a palavra de Deus, que abraça a palavra de Deus, tem fé para curar o enfermo, para expulsar demônios, para fazer, até pregar o evangelho, mas não tem fé para viver em paz? Isso não é possível. Não é possível. Por quê? Por que muitas pessoas são assim? Não, porque é pela graça, ô bispo, é pela graça, eu vivo pela graça, a graça de Deus. Como se a graça fosse de graça e sem graça. Não é assim que funciona, amiga e amigo. Deus nos salva, nos dá a fé pela graça, pela misericórdia dele. É um favor que Deus faz para a gente, sem a gente merecer. Mas a fé que ele nos dá exige, cobra sacrifício da nossa parte. É o que Jesus fala. Jesus disse assim, olha só, palavra bacana pra caramba. Jesus, próprio Deus, na pessoa de Jesus, fala assim. Jesus veio ao mundo para falar estas palavras e outras tantas. Mas ele disse assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, que quer dizer, quando a gente abraça essa fé graciosa que Deus nos dá e assumimos essa fé e somos capazes de abrir mão da nossa própria vida, da nossa liberdade, e somos capazes de neutralizar a nossa carne para não cairmos em tentação, isso é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Quer dizer, a fé que vem da graça de Deus, do favor que Deus nos faz, sem a gente merecer, essa fé, esse poder, é que nos faz ter a paz. É que nos faz viver em paz. Mesmo diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, nós dormimos em paz, deitamos e logo pegamos o sono, porque o Senhor é a nossa paz. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, o espírito enganador faz as pessoas focarem a fé na graça de Deus. Ah, não, a graça. Nós somos salvos pela graça. É a graça, é a graça. Como se a graça de Deus tolerasse os pecados. É isso aí. Como se a graça de Deus tolerasse
os nossos pecados. Não tolera. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, mas quando ele pecou, já era. Ele sofreu as consequências. Ele perdeu. Ele foi humilhado, envergonhado e deixou uma ferida aberta na história de Israel. Ele que foi um instrumento na construção de Israel, deixou uma ferida aberta quando ele caiu em tentação. Então, por quê? Por que aconteceu isso? Porque Deus não tolera o pecado. O pecado é o diabo em espírito. Essa é a realidade. A paz é o perdão que o Espírito Santo nos dá. Mas, havendo pecado, não tem graça. Não tem graça que venha salvar a pessoa. Não tem graça. Deus nos dá fé pela graça dele, pela misericórdia dele, pela compaixão dele. E essa fé nos obriga a sacrificar o nosso eu, por livre e espontânea vontade. Por exemplo, estamos agora na campanha da justiça de Deus. Ora, quantas pessoas que tinham a fé na graça de Deus ficaram esperando resolver os problemas, seus problemas pessoais, e não conseguiram. Mas quando descobriram o poder da fé, não, peraí, Jesus disse, olha só o que Jesus fala, Jesus disse assim, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quer dizer, não é pela graça que se apodera do reino de Deus, é pela força, pela violência, e isso é óbvio pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fala que é pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, a fé é um dom de Deus. Deus, ele nos dá a graça de termos a fé. Ele nos dá também a fé, ele nos dá a graça e a fé. Mas a fé que ele nos dá é para ação, não é para ficar enfeitando o pavão. Não, é para a gente agir. É para a gente mortificar os feitos da carne. É para a gente sacrificar o nosso eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muita gente não quer Jesus porque não quer negar a si próprio. Muita gente não quer a salvação, sabe por quê? Porque gosta da vida de pecado. A vida da carne, os pecados da carne me dão prazer. E muita gente não quer abrir mão do prazer do pecado. Então, obviamente, não tem paz. Não tem paz porque não são perdoados. E não são perdoados por quê? Porque não tem fé para sacrificar o pecado. Essa é a realidade. E o que adianta a graça para essas pessoas? Nada, zero. Zero. Por quê? Porque elas não querem essa fé. Elas querem ser perdoadas, mas não querem usar a fé para tomar posse da salvação do reino dos céus. É o que Jesus fala aqui. É a minha interpretação, é o que eu estou entendendo, o que eu entendo. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência. E é isso mesmo. Quando a gente recebe, pela graça de Deus, recebemos a fé, essa fé faz a gente violentar o nosso eu, as nossas vontades, nossas concupiscências, os nossos desejos, os nossos sonhos, faz a gente violentar o reino deste mundo para tomar posse do reino de Deus. Bem, isso aí, minha amiga, use a sua inteligência, só isso, só um pouquinho, não precisa gastar tanto não, só um pouquinho, pense só, e nós vamos trazer
essa fé inteligente, nós vamos pregar essa fé inteligente para todo mundo. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas é meu dever diante de Deus levar para as pessoas aquilo que Ele me tem dado. E eu oro, eu peço, meu Senhor, me ensine a dar para todos aquilo que o Senhor me tem dado. E é isso que nós temos feito, ou procurado fazer. Então, nós procuramos dar para vocês o que Deus nos tem dado, o que tem nos sustentado. Porque são 61 anos andando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. 61 anos. Então, em 61 anos de andando com Deus, você há de convir que a gente acaba aprendendo, né? Já estive em muitos desertos, já caí, já me levantei, me ergui, enfim, quer dizer, o Espírito Santo, graças a Deus, pela misericórdia, pela graça dele, ele me deu a fé para ver o que eu errei, o que eu falhei e me trouxe de volta à fé. Mas o apóstolo Paulo, que fala tanto sobre a graça, como é que foi a vida do apóstolo Paulo? Ele começou que ele negou o direito de casar. Ele podia ter se casado, mas ele se fez eunuco para alcançar o reino de Deus. Ele se fez eunuco. Ele negou a sua própria vontade, o seu próprio eu. Inclusive, você pode ver a história dele a partir, na Record, a partir do dia 1º, agora de julho. A história de Paulo, o apóstolo. Muito interessante isso, muito interessante. Você vai ver que ele gemeu por causa da sua fé, e não gemeu por causa da graça de Deus, não. Deus lhe deu a graça de ter fé para então gemer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, eu peço para você, para o seu próprio bem, use a sua inteligência, use a sua razão, pense, pese, avalie a palavra de Deus. Não vai atrás de uma palavrinha só, não, porque o diabo usa uma palavrinha só, solta na Bíblia, para fundar uma igreja, uma denominação. E como é que a gente vai saber quem é quem? Se a pessoa é de Deus ou não é? Você está falando, como é que você vai me conhecer se eu sou de Deus ou não sou de Deus? Como é? Não é pela obra, não são os feitos, não, que Deus tem feito através de nós, não, mas é pela nossa vida, o nosso testemunho. Veja, e o nosso testemunho começa dentro da nossa própria casa. É isso aí, começa com a família, o casamento. Então, isso é o princípio, porque se eu não consigo ter um casamento acontendo de acordo com a vontade de Deus, se eu não me dou bem com a pessoa que me faz bem, que é a minha esposa, como é que eu vou passar para as pessoas a teoria da palavra de Deus? Não, eu vivo aquilo que prego. Então, eu posso falar de casamento, eu posso falar de matrimônio, eu posso falar de filhos, eu posso falar, porque eu tenho autoridade para isso. Não é por causa das obras que Deus tem feito através das nossas vidas, não, mas por causa da nossa vida, o testemunho que Ele, Deus, me deu com a sua graça, mas por meio da fé. E eu tive que pagar o preço, e eu tenho que pagar o preço, e nós pagamos o preço, mas alcançamos a glória eterna por conta disso. Então, o que Deus nos tem dado, eu quero que você use, são 61 anos. E por que Ele nos conservou? Porque eu nunca fui atrás de novidades, eu sempre pautei, apoiei, sustentei a minha vida sobre a pedra fundamental,
que é a palavra de Deus. E eu uso a palavra de Deus com a fé e inteligência. A fé inteligente. Eu peso, avalio, aprendo e então pratico aquilo que Deus nos tem dado. Então, amiga e amigo, não acredite em mim porque eu prego, porque o trabalho que Deus tem feito através de nós é maravilhoso. Não, eu quero que você creia naquilo que está escrito e que nós repetimos, ecoamos por esse mundo afora. Então, é a palavra que eu quero que você fique firme a sua fé. É a palavra de Deus. É na palavra que você tem que colocar a sua vida. É o que Jesus fala. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é como homem prudente que edifica ou edificou, construiu a sua casa, quer dizer, a sua vida, sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. E quando vieram as chuvas, os rios bateram com ímpeto, os ventos sopraram, a casa se manteve de pé, porque ela estava fundamentada, alicerçada, erguida, edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Quem ouve e pratica a sua palavra. Então, não vai atrás de blá, blá, blá dos outros aí, não, porque os espíritos enganadores estão vivendo, eles estão mais dentro das igrejas do que fora das igrejas. Sabia disso? É isso mesmo. Porque fora das igrejas, o espírito enganador não vai precisar. Ele quer tirar aqueles que são sinceros, honestos, são verdadeiros, transparentes, humildes, para se submeter à palavra de Deus e obedecê-la. É isso aí. Então, o diabo e os espíritos imundos e enganadores trabalham aí para tentar remover as pessoas da fé, porque não é fácil você ser salvo, não. A salvação exige que você violente-se a si mesma, como nós temos feito em todos esses anos que conhecemos o Senhor Jesus. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam. Quer dizer, tem que haver força, tem que haver fé, tem que haver coragem, tem que haver desprendimento desse mundo podre e nojento. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta nessa fé. Mas não se esqueça, use a sua fé com inteligência. Pare, pense, avalie, pese, para você não colocar ou sustentar a sua fé, sua vida, sua eternidade em cima de pau podre, em cima de blá, blá, blá. Que Deus abençoe então a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, esclarecer, dirimir as dúvidas, para que todos venham compreender a sua santa palavra. Especialmente as pessoas que são religiosas. Isso mesmo, as pessoas religiosas. Poxa, bispo, mas eu não sou religioso. Então você não está incluído, mas você vai aprender que o texto sagrado mostra direitinho como Deus vê o religioso, como Deus avalia o religioso. E isso é muito importante, porque infelizmente, a maioria dos religiosos
está perdida, infelizmente. É como o texto sagrado mostra aqui, capítulo 3 de João. Vamos ver então o que nós aprendemos com Jesus na conversa, no diálogo entre Jesus e um mestre da religião, dos fariseus. O farisaísmo naquela altura era uma, digamos assim, era um lado do judaísmo. Era, por exemplo, hoje existem os evangélicos, então existe o pentecostal, o batista, o metodista, o presbiteriano, enfim, existe muitos segmentos do evangelho, dos evangélicos. Mas os fariseus eram assim, mais ou menos isso. Então diz o texto sagrado que havia entre os fariseus, quer dizer, um religioso, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe quer dizer principal dos judeus. Quando fala em príncipe, não era que ele era filho do rei, não. É que ele era um dos principais dos judeus, um dos principais. Então, a gente identifica aqui Nicodemos como um representante dos religiosos, como um tipo dos religiosos, um símbolo dos religiosos, um representante dos religiosos. Então ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, eu não sei, eu creio que ele foi ter de noite porque não queria se expor durante o dia. Então ele foi à noite. Eu penso assim. E disse-lhe, Rabi, quer dizer, mestre, ele, Nicodemos, falando com Jesus. Mestre, bem sabemos, quer dizer, ele falava em nome dos seus irmãos, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Reconhecemos o Senhor como vindo de Deus, como o Messias. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, é a visão de Nicodemos e que ele passou para Jesus. Olha, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Embora a gente sabe que existem muitos sinais nesse mundo feitos por muitas pessoas que não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada com Deus. Eu mesmo fui uma vítima desse tipo de coisa. Eu posso falar isso com você. Eu tenho testemunho a respeito disso. Então, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, Nicodemos, na verdade, 2 vezes Jesus fala, ele não precisava falar na verdade, bastava ele falar que era verdade, mas ele enfatiza, quando a Bíblia fala que Jesus falou na verdade, é uma enfatização, ele está afirmando, está chamando atenção para o que ele vai dizer. Então, atente, quando você lê o que está escrito, na verdade, quando Jesus fala, na verdade, olha, preste mais atenção, mergulhe mais sua mente no que ele vai dizer. E o que ele disse para Nicodemos? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, vai continuar o quê? Da mesma forma, como uma pessoa morta para Deus.
pessoa tem que nascer. Ninguém pode entrar no reino de Deus como ela nasceu deste mundo, ligada, apegada ao mundo. Para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que se desapegar, largar o reino do mundo. Não é possível a pessoa andar com um pé no reino de Deus e um pé no reino do mundo. É impossível isso. E isso é uma característica dos religiosos. Essa é a realidade. E isso é algo extremamente perigoso. Porque a religião, por ser uma religião, a pessoa se acomoda na sua religiosidade. Ela diz para si mesma, eu estou bem, poxa, eu estou na religião, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou esposa de bispo, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, eu não vivo no pecado. A gente mente um pouquinho de vez em quando, faz algumas bobagens, mas, enfim, a pessoa religiosa se justifica, ela se auto-justifica. Por quê? Porque ela é religiosa e a religião engana. A religiosidade ilude. A religião, a meu ver, na minha ótica, é a maior inimiga de Deus, a maior sócia, amiga do diabo. Deus não criou religião. Nunca. Me mostra na Bíblia aonde que Deus instituiu a religião. Não existe. Deus deu os mandamentos da lei. E, obviamente, dos mandamentos surgiram outros pensamentos, cada um interpretando os mandamentos à sua maneira. E nasceram, então, as religiões. Mas não tem nada a ver com a religião. A palavra de Deus é a palavra. Se você, minha amiga e meu amigo, quer que a sua alma venha viver eternamente, nunca se apegue a religião nenhuma. Nunca. Se apegue à palavra de Deus. Mesmo que você não entenda a palavra de Deus em toda a sua grandeza, complexidade, não importa. Mas siga o que você entender. O pouco que você entender dela, siga. Obedeça. Você vai ver que você vai chegar lá. Agora, se você começar a querer discutir, dialogar e, enfim, querer impor a sua maneira de crer com outra pessoa, vai haver luta, vai haver conflito. E isso não é bom, porque isso mostra que ambos estão no reino desse mundo. Porque no reino desse mundo o que mais tem é religião. O que mais tem nesse mundo é religião. Sim ou não? E a religião nunca, jamais, em tempo algum, salvou alguém. Pelo contrário, o mundo vive em guerra por causa de religião. Não é? Ou não é? Então você está vendo aí, a religiosidade é que faz as pessoas cegas, completamente cegadas pelo mal. Mas vamos aqui no texto que Jesus disse, porque aquele homem, Nicodemos, elogiou Jesus. Poxa, Senhor, ninguém faz o trabalho que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas Jesus foi logo cortando a dele. Olha, Nicodemos, preste atenção, rapaz. Eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E, obviamente, Nicodemos, com a sua resposta, mostrou quem era Nicodemos. Olha só, disse-lhe então Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar
a entrar no ventre de sua mãe e nascer, ele sabia que isso era impossível. Mas ele quis deixar bem claro para Jesus o entendimento cego dele. Ele achava que isso era impossível, nascer de novo. Era impossível. E realmente, quando a gente fala do novo nascimento, as pessoas não entendem. Como que eu nasci de novo? Pô, peraí. Será que eu vou ter que voltar ao ventre de minha mãe? Nem que fosse recém-nascido e voltasse ao ventre, não poderia voltar ao ventre da mãe. Saiu, já era, acabou, não tem volta. Então, mas a cabeça do religioso é assim. O religioso é cego. Isso mesmo. O religioso, todo religioso é cego. É isso mesmo. Porque esse homem, Nicodemos, Jesus viu que ele era um homem sincero. Essa era a vantagem de Nicodemos. Nicodemos, apesar da sua ignorância espiritual, ele era um homem muito sincero. Para ele falar com Jesus, poxa, como é que pode? Um homem, sendo velho, está falando de si próprio, pode entrar no ventre de sua mãe nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Antes, não podia nem ver o reino de Deus. Agora Jesus está falando em entrar no reino de Deus. Quem quiser entrar no reino de Deus, Jesus veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é quando o Espírito Santo adentra em nós e faz-nos guiar, dirigir, conduzir, reinar. Ele reina em nós. Portanto, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não sabe o que é reino de Deus. Ela sabe o que é o reino do mundo, ela conhece o reino do mundo, mas não sabe o que é o reino de Deus. O reino de Deus só é possível quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito Santo. Jesus fala aqui também sobre isso. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E ele fala, o que é nascido da carne é carne, quer dizer, o que é nascido do mundo é do mundo. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, espiritual. Então são duas naturezas completamente avessas uma da outra, contrárias, opostas uma à outra. Os que são nascidos da carne são carne. Não importa se pertence a uma denominação evangélica. Não importa se trabalha até como pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos tido experiências realmente desgastantes e, eu diria, tristes, porque muitas pessoas abraçam a fé que nós levamos, a fé na palavra de Deus que nós levamos, são curadas, são libertas dos seus vícios, das suas mazelas, e elas ingressam na obra, querem ser obreiras, querem ser servos de Deus, querem ser missionários, querem fazer a obra de Deus, e a gente abre espaço, a gente imediatamente abre a porta. Pode passar. Você quer nos ajudar a levar a palavra de Deus para outras pessoas? Por favor, seja bem-vinda. Mas a pessoa, ela teve uma experiência de cura. Ela foi abençoada com um determinado milagre. Mas não nasceu da água, nem do Espírito Santo. Se não nasceu da água, nem do Espírito Santo, ela continua sendo carne. Mas mesmo assim, nós não vemos isso, nós não temos uma bola de cristal que diz, essa pessoa aqui é de Deus, essa daqui não é. Eu não vejo o Espírito nessa e vejo o Espírito naquela. Eu não posso fazer isso porque a obra é muito grande.
Ela está espalhada por toda a Terra, todo o planeta. Então, como é que a gente vai saber quem é quem? Eu não vou saber. Agora, o que dirige a igreja, que é o Espírito Santo, ele faz a seleção. É ele em que faz com que as pessoas nasçam da água e do Espírito Santo. Quando elas nascem do Espírito Santo, elas são espirituais. Elas morrem para o mundo. Mas se não morreu para o mundo, se elas supostamente nasceram do Espírito Santo, querem fazer a obra de Deus, mas no fundo, lá no fundilho do coração, não nasceram do Espírito Santo, elas continuam tendo as suas raízes, a sua natureza humana, sua natureza carnal, ela continua lá, porque pertence ao mundo, não nasceu de Deus, não nasceu do Espírito Santo. Não é nascer da doutrina da igreja, não é nascer da vontade do pastor, não, é o próprio Deus quem gera os seus filhos. É o Espírito Santo quem gera os filhos dele. Isso que as pessoas têm que entender. O religioso pensa que porque faz tudo certinho, não vive no pecado, está, agora, poxa, eu estou com a minha vida arrumadinha, estou casado, tenho minha casa, tenho minha família, eu faço a obra de Deus, eu prego o evangelho, maravilha! Só que, se o interior daquela pessoa for carnal, quer dizer, se ela não nasceu da água e do Espírito Santo, ela continua sendo aquela velha criatura mundana, embora isso não apareça em princípio. Em princípio não aparece, mas com o tempo, quando a pessoa é levada ao deserto, porque quem prega o evangelho sempre vai ser levado ao deserto. O deserto prova a gente. O deserto é o fogo, é o batismo de fogo. E quem não passar pelo deserto não sabe se é nascido de Deus. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo e é levada ao deserto, ela é provada e aprovada, porque é o Espírito Santo quem a conduziu, quem a gerou e quem a conduziu ao deserto. Não são as injustiças da direção da igreja que fazem isso. Não! É o próprio Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus no deserto. Logo que Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo veio sobre ele, sobre Jesus, imediatamente o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado. Então Jesus preparou-se com jejuns para que ele vencesse a tentação. Quer dizer, houve um confronto com o inferno entre Jesus e o diabo, no deserto. Não foi na cidade, foi lá no deserto. Então você fica sozinha no deserto. O deserto é um lugar completamente vazio de tudo. Tudo. Então você fica sozinho no deserto. É você e Deus. E o diabo para tentar. Então, quando a pessoa é levada no deserto, se ela é nascida da água e do Espírito Santo, então ela vence o deserto. E quando ela vence o deserto, então ela está preparada para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus e pensam que fazer a obra de Deus é só falar do que está escrito na Bíblia. Não. Você vai enfrentar o inferno. Quando a gente prega o evangelho, imagine, para você ganhar a sua alma, para você ser salvo, você já enfrenta o inferno. Imagine você agora querer ser usado por Deus para salvar outras pessoas, quer dizer, arrancar outras pessoas das mãos do diabo. Você vai enfrentar uma luta 1000 vezes pior. Então, se você não for nascida de Deus ou nascido do Espírito Santo, você não vai resistir, você não vai aguentar. Então, por isso que você tem que se autoavaliar
examinar a sua vida, realmente, se você nasceu de Deus ou não. Se por acaso você tem dentro de si, lá no mais fundilho do seu coração, você tem alguma aspiração para com este mundo, sonhos pessoais, é isso mesmo, sonhos pessoais, projetos pessoais, você quer realizar os seus sonhos neste mundo, isso mostra que você não nasceu de Deus. Por quê? Porque você carrega um pedacinho do mundo dentro de si. E quem nasce de Deus não carrega nada do mundo. Está livre para fazer a vontade de Deus. Se for para fazer a obra de Deus, ela está livre. Se não for para fazer a obra de Deus, ela dá continuidade à sua vida, ela continua com a sua vida, mas a prioridade dela é fazer a vontade de Deus, porque ela nasceu de Deus. Jesus disse com clareza, não tem mais nada claro do que isso. Olha só, o que é nascido da carne, quer dizer, o nascido do mundo, é carne, é mundano. O que é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual, é uma nova criatura. E aí Jesus disse para ele: não te maravilhes de te ter dito isto, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Mas ele era mestre na religião. Ele era um homem muito instruído, altamente capacitado. Ele era um líder, ele era um príncipe na sua religiosidade. Ele era, digamos, ele tinha uma reputação integral, espetacular. Tanto é que ele foi falar com Jesus à noite. Ele não queria se expor. Ele não queria expor a vida dele. Ele queria ir falar com Jesus. Imagine um príncipe, uma pessoa extremamente honrada pelos seus companheiros ou colegas, e falar com Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o carpinteiro, filho do carpinteiro. Jesus era aquele que era Jesus, humano, simples. Jesus era simples. Como é que um sujeito que está num alto grau da sua vida ministerial vai descer e falar com um homem simples como Jesus era? Então, ele foi falar com Jesus à noite, na moita, para ninguém ver, para não se expor. Mas Jesus viu sinceridade nele e disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é isso que você tem que observar. Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa caridosa, bondosa, você não vive no pecado. Mas se você não nasceu da água, não morreu para o mundo, nascer da água é o seguinte: você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou as regras, os mandamentos da lei de Deus, do reino de Deus. Então, primeira coisa que você tem que fazer? Ser batizado nas águas. O que significa batismo? O batismo nas águas significa sepultamento. Ora, sepultamento o que é? Sepultamento, você sepulta alguém que já morreu. Então, para você entrar no reino de Deus, o reino da vida eterna, você tem que morrer para o mundo. Se você não morreu para o mundo, para suas vaidades, os seus achismos, seus orgulhos, seu próprio orgulho, você não pode entrar no reino de Deus. Você não nasceu ainda. Então tem que nascer da água, quer dizer, tem que ser sepultado. Tem que ser sepultado para provar para si mesmo que realmente morreu para o reino desse mundo. Aí sim, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Quer dizer, é batizado com o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo gera você. O Espírito Santo
de forma gloriosa, faz de você uma nova criatura, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração, uma nova visão. Você é uma nova criatura, 0 quilômetro. Não interessa se você tem 80, 90 ou 100 anos, mas quando se nasce da água e do Espírito Santo, aquela criatura é como uma criança, como um bebê. Ela nasce de novo, só que não no reino deste mundo, mas para o reino de Deus. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque isto é muito importante para que você venha se autoavaliar, você examinar a si mesmo, para você não ser enganada pela sua religião ou pelos religiosos, para você não ser iludida com a aparência da religiosidade que você carrega. Porque eu tenho como tristeza, em todos esses anos de Igreja Universal do Reino de Deus, e não só desde que a Igreja Universal vai fazer 50 anos, daqui a 2 ou 3 anos, vai fazer 50 anos, meio século. Então, nos 61 anos que eu nasci de novo, eu tenho visto muita gente, mas muita gente aparentemente cheia do Espírito Santo, quando passa pelo deserto, essa gente derrete. E depois a gente pergunta, mas por quê? O que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Não, é que a pessoa não nasceu de novo, ela continua no reino do mundo. Então, no reino do mundo, ela derrete no deserto. Essa é a realidade. Deus abençoe a vocês e até amanhã. Espero ter alertado você. Espero que tenha aberto os seus olhos para que você entenda e verifique, venha avaliar a sua vida diante de Deus. Porque, de repente, minha amiga e meu amigo, você é como Nicodemos. Você é uma pessoa que ocupa um cargo de relevância na sua igreja, na sua denominação, mas você sequer vê o reino de Deus. Sequer, quanto mais entrar. Tá bom? Desculpa lá se eu estou sendo muito direto, objetivo, mas Jesus disse que é a verdade que liberta, né? Se eu fosse um religioso, não tivesse nascido de Deus, não tivesse sido nascido de Deus, eu gostaria muito de saber a verdade para que eu viesse buscar esse novo nascimento, porque Jesus disse, importa, é necessário nascer de novo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.